necessitado nesta noite. Mas a palavra do Senhor, como eu acabei de ler, na vida de José, irmãos, ele passou por um processo. E a palavra do Senhor lá nos relata que ele contou o seu sonho para os seus irmãos, contou para os seus pais, e todos ficaram abismados com aquilo que ele tinha dito, que ele vai governar, e começaram a odiá-lo. Já não gostavam dele porque ele tinha algo diferente. E às vezes você tem um sonho e as pessoas tentam matar o teu sonho. Mas olha só quando Deus está no controle. E José, o seu pai vai falar para ele vigiar os seus irmãos. A palavra do Senhor nos relata isso. E quando ele ia para falar, ver o que os seus irmãos estavam fazendo e passar tudo para o seu pai, a palavra do Senhor lá nos relata que os seus irmãos estavam vendo ele de longe e falaram assim: olha lá o sonhador, o que nós vamos fazer com ele? Vamos matá-lo ele. E um dos seus irmãos falou: não vamos matá-lo, vamos jogar ele no poço, vamos jogar ele numa cisterna. Mas o Senhor, ele é tão bom que quando jogou eles naquela cisterna, aquele poço ele estava seco, e ele ficou ali clamando pelos seus irmãos para soltá-lo. Mas os seus irmãos, eles maquinaram algo e venderam ele para o estrangeiro. E a palavra do Senhor vai falar que ele foi para o Egito, foi para a casa de um homem a qual ele estava ali como escravo. Mas como um escravo pode governar uma casa? Mas isso aconteceu na vida de José. Então ele estava em um lugar estrangeiro, estava ali sozinho, sem os seus pais, mas ele mesmo assim, ele ainda conseguiu governar uma casa. E depois daquele homem, a autoridade máxima era ele. Mas por que isso aconteceu com ele? Porque era Deus na vida dele, irmãos. E ele governando aquela casa ali, irmãos, tudo certinho, tudo bonitinho. Todos elogiavam o que eles estavam fazendo. Mas por quê? Porque ele era um homem de Deus, ele era temente a Deus. E o Senhor, ele requer isso de você nesta noite. Às vezes mesmo você passando por aquele processo, você passando por aquelas lutas e tentando superar, mas quando você coloca Deus no controle, pode ter certeza, irmãos, que vai dar tudo certo. Assim como aconteceu com José. E ali a palavra do Senhor nos relata que a sua mulher, a mulher daquele homem a qual comandava aquela casa, ela viu ali José, que era um homem bonito, formoso. E a mulher, ela queria se deitar com aquele homem, se deitar com José. Mas José não queria, porque ele era um homem temente a Deus. E ele falou: não, meu patrão, ele deu ordem para mim cuidar de tudo, mexer em tudo que ele é durante esse palácio, menos da senhora. E ele correu, ele fugiu, mas a sua túnica ficou nas mãos dela. E ela falou para o seu marido que ele tinha abusado dela. E o homem, irado, jogou ele na prisão. A palavra do Senhor vai falar que ele estava naquela prisão, irmãos. E ali o chefe daquela prisão colocou ele para governar a prisão. Então observe algo diferente nos homens de Deus. Mesmo ele passando por um processo, mesmo ele estando em um lugar estrangeiro, mesmo ele estando em uma situação difícil, ele sempre se sobressaía. Por quê? Porque era Deus na vida dele, irmãos. Então, quando você coloca Deus em primeiro lugar, irmãos, por isso que é um versículo a qual sempre eu vou dizer, irmãos, que é Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando você coloca isso em mente e pratica, irmãos, pode ter certeza que as coisas vão dar certo. Porque isso aconteceu na vida deste homem. Ele estava em um lugar, irmãos, pela psicologia, se você for analisar, era para ele ser a pior pessoa do mundo, irmãos.
foi rejeitado pelos seus irmãos, foi caluniado, foi preso, passou por um grande processo. Tudo isso que ele passou, mas ele sempre estava superando as suas dificuldades. Por que ele estava superando as suas dificuldades? Porque ele estava com Deus, irmãos. Ele colocava sempre Deus em primeiro lugar. E o Senhor, Ele quer isso de você nesta noite. Eu não sei qual é a sua necessidade, eu não sei o que você está passando nesta noite, eu não sei o que você precisa superar, mas o Senhor, Ele está dizendo para que você coloque na mão dEle e deixe Ele agir na sua vida, que é desta forma que Ele vai fazer na sua vida, irmãos. Você pode ter certeza que Deus, Ele vai te transformar, quando você colocar isso em mente e colocar isso em prática. E a palavra do Senhor lá nos relata que José, ali naquela prisão, tinha outros prisioneiros com ele. Tinha o chefe dos padeiros e o copeiro estava com ele também. E eles tiveram um sonho, e cada um deles teve um sonho diferente. E o sonho de um deles foi que ele estava com uma taça e tinha espremido uvas e tinha entregado para o faraó, que era o copeiro de faraó. E José, ele falou assim: não é o Senhor, não é Deus a qual interpreta sonhos, então eu vou interpretar esses sonhos. Daqui durante 3 dias você vai retornar e vai estar servindo o rei novamente. E aí o padeiro, ele ficou interessado e falou o sonho dele também. E falou que ele tinha 2 feixes de pão e os animais comiam, a qual estava em cima da sua cabeça. E ele falou: você também vai ter 3 dias, mas durante 3 dias você vai ser enforcado. E nisto ainda ele falou isso para o copeiro: lembre de mim quando você estiver lá. Mas quando eu vejo isso nesse texto, irmãos, eu entendo que não é da nossa forma, não é do jeito que nós queremos. Às vezes você está ali com um amigo, vai acontecer algo e você fala: lembra de mim. Mas não é no seu tempo, não é do jeito que você quer, no tempo de Deus, irmãos. Então, Deus, Ele vai te exaltar no tempo dEle. Você está passando por um processo, você está aprendendo, para que quando chegar aquele momento, você vai ser exaltado. É desta forma, irmãos. Por isso que nós temos que dar glória cada vez mais, que o Senhor, Ele age na minha e na sua vida, irmãos. Olha só, ele governou a casa de um homem, de um chefe de soldado do faraó. Estava aprendendo, governando. Depois disso, ele governou uma prisão. Estava aprendendo, estava governando, passando por um processo. Ele estava preso, irmãos. A palavra do Senhor, o texto, quando eu acabei de ler, ele tinha 17 anos, irmãos. Então passou por um grande processo, para até que ele chegasse a ser governador, irmãos. E a palavra do Senhor lá nos relata, irmãos, que esse homem, ele passou por esse grande processo, e ele tinha que superar as suas dificuldades. Mas o que ele fazia, irmãos? Ele sempre colocava Deus em primeiro lugar. E é isso que eu e você temos que fazer, irmãos. Por quê? Porque às vezes você quer antecipar a sua bênção e acaba fazendo as coisas erradas, irmãos. E o Senhor, Ele nos ensina que nós temos que entregar tudo na mão dEle. Ele nos ensina que no momento que você entrega tudo para Ele, tudo vai se resolver. Assim como se fez este homem, a qual passou por esse grande processo, passou por essa grande superação. Olha só o processo que ele passou para superar tudo isso, irmãos. E a palavra do Senhor, ele fala que depois de tudo isso, certa vez o faraó teve um sonho. E o sonho a qual ele teve tinha 7 vacas magras e 7 vacas gordas, e umas comia a outra. E ele chamou os seus sábios e ninguém conseguia interpretar.
E aí foi quando o copeiro lembrou de José e mandou que trouxesse ele para que ele pudesse interpretar. Então eles foram, barbearam, se limpou e foi até aquele local, interpretou e contou o que ele deveria fazer e pediu para que ele arrumasse um homem de confiança para que ele pudesse administrar isso. E ele falou: não, vai ser você. E colocou um anel no seu dedo e falou: você vai ser a autoridade depois de mim, você que vai mandar. E foi desta forma que aconteceu, irmãos. Então ele superou todo esse processo para ele estar governando no Egito, para estar governando naquele país. E todo o povo, depois dele ter armazenado todo aquele trigo, todo aquele alimento durante anos, a palavra do Senhor vai falar que ele teve um momento em que ele parou de contar, porque tinha muita coisa. Então ele perdeu a conta de tanta coisa a qual eles tinham guardado para sustentar aquele povo. E o povo ia todo lá para o Egito para se alimentar, comprar. E uma dessas vezes, os seus irmãos foram para buscar o alimento. Mas a palavra do Senhor vai falar que ele já tinha superado isso, porque um dos nomes do seu filho era tipo: eu esqueci o que eu sofri. O nome do seu primeiro filho. Então tudo o que ele passou, tudo aquele sofrimento a qual ele passou, ele já esqueceu, porque o Senhor era com ele. Isso é que você tem que fazer nesta noite, irmãos, porque às vezes você tem guardado aquela mágoa, você tem guardado aquele rancor de alguém, e o Senhor, ele não quer isso nem de mim, nem de você nesta noite. Ele está pedindo para que você entregue na mão dele. Deixa o Senhor agir. Ele sabe o que eu e você necessita nessa noite. A palavra do Senhor, ela nos ensina que a tua palavra entre juntas e medulas é mais profunda, até profundo da alma. Então o Senhor, ele te conhece, irmãos. Você pode esconder uma coisa de mim, esconder dos pastores, esconder dos irmãos, mas de Deus nada se esconde. Por isso que nós temos que entregar tudo na mão dele e superar essas dificuldades a qual nós temos passado. Você acha que às vezes é fácil nós estarmos aqui louvando, estar pregando? Não, irmãos, não é fácil. Mas Deus, ele sabe de todas as coisas. Eu vou abrir um parênteses aqui rapidinho. Quem hoje? Hoje aconteceu, fui trabalhar, o serviço fiquei meio ruim, vim para casa, falei, não vou pensar, eu nem ia vir para a igreja, irmãos, para você ter ideia. Tinha mandado mensagem pro pastor, as meninas falaram: você não ia vir? Eu falei: não, mas eu vim. Estava com febre, irmãos, estava acabado mesmo. Mas quando é Deus na nossa vida, irmãos, o Senhor, ele age de uma tal forma que nós fazemos a obra mesmo assim, irmãos. E eu orei, eu falei: não, eu vou para a igreja, irmãos, porque isso aí às vezes é o inimigo tentando deixar você para não fazer a obra. Mas eu vim aqui para a honra e a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque o Senhor olha na nossa vida, irmãos. E a palavra do Senhor, voltando para a palavra, vai dizer que José, ele fez o que, irmãos? Ele viu os seus irmãos, ele reconheceu os seus irmãos, e ele perguntou para eles: mas quantos irmãos vocês têm? Estamos em tanto, e ficou um em casa, e meu pai também está vivo. Fez todas as perguntas a qual ele queria saber, e tinha só um irmão dele, que era Benjamim. E ele falou: não, faz o seguinte, vocês vão ficar aqui, um vai ficar aqui, vocês vão e buscam Benjamim, e aí depois vocês vão se ajuntarem, na verdade, né? E eles foram para buscar, e o seu pai não queria deixar trazer ele, porque ele tinha tanto ciúme do seu filho, porque ele já tinha perdido um filho. Não sabia que José estava vivo. Israel, Jacó, não sabia que José estava vivo. E ele insistia nos seus irmãos para que pudessem levar Benjamim com eles. E o seu irmão falou: não, mas eu fico responsável por ele. Mas seu pai não queria deixar, porque ele sabia o que tinha acontecido com José.
E aí depois disso, acabou que ele deixou que seu irmão fosse. E foram todos juntos. E quando eles estavam indo embora, o mais engraçado que eles tinham comprado comida, tinham comprado trigo para se alimentarem, mas o dinheiro a qual eles tinham levado não estava tudo com eles, porque estava escondido. E eles viram o dinheiro, então eles trouxeram o dinheiro de volta. Trouxe tudo de volta para entregar para o homem, para entregar para o governador, que seria José. E nisso eles chegaram e falaram, e toda vez que eles se expressavam com José, José saía e começava a chorar, porque ele queria falar para os seus irmãos que era ali o seu irmão. Então ele sempre saía e depois ele voltava. Mas isso, olha só, irmãos, passou por um grande processo para que as pessoas pudessem entender, para que ele pudesse entender que ele já tinha perdoado, irmãos, seus irmãos, por tudo que ele entendeu o mistério de Deus, o que Deus tinha feito. Porque quando ele tinha um sonho, ele estava sonhando e os irmãos dele não acreditavam nele. Mas olha só uma coisa interessante que eu tiro para mim nesta noite, e eu quero que você entenda e tire para você também. Porque às vezes o lugar onde você está, que você tem um sonho, às vezes não é o lugar onde você vai realizar esse sonho. Vai ser em outro lugar que você vai realizar esse sonho. Assim como aconteceu na vida de José. Porque quando ele sonhou, ele estava com seus pais. E depois disso ele foi para outro lugar. E depois ele foi para a prisão. Então ele passou todo um processo para que o seu sonho fosse concretizado lá no Egito. Para que ele pudesse salvar todo aquele povo. Para que ele pudesse superar as dificuldades daquele povo. E aí eu vejo, às vezes você tem tanta dificuldade, às vezes uma coisa tão simples, e você está reclamando. E o Senhor não quer isso de mim e de você, irmãos. Ele quer que você glorifique, irmãos. Se eu estou passando por esse processo, por essa luta, é uma fase de aprendizado. Porque eu sei que a minha bênção e a sua bênção está bem próxima. É desta forma, irmãos. Então, nós temos que glorificar e agradecer cada vez mais a qual nós passamos por um processo. E às vezes nós não fazemos isso, nós queremos colocar Deus na parede e se perguntar. Não temos que fazer isso, irmãos. Nós temos que nem fazer que nem este homem, a qual um dos exemplos mais importantes que eu tiro para minha vida, irmãos, é este homem, porque ele passou por um grande processo, irmãos. Que nem eu acabei de falar, se fosse ver pela psicologia, era para ser uma pior pessoa, irmãos. Porque ele foi desprezado pelos seus irmãos. Seu pai pensou que ele estava morto. E quando ele estava naquele local governando, as pessoas abusaram dele ainda. Foi preso injustamente. Olha só o processo que esse homem passou, irmãos. E nem por isso ele deixou de adorar a Deus. Então, o que eu e você temos que fazer, o que eu entendo nessa noite, é que o mais importante de toda dificuldade que você passa, para que você possa superar essas dificuldades, é o que? Adorar a Deus, irmãos. Por isso que o nosso irmão sempre louvava: eu vou passando pela glória, passando pela luta, dando glória a Deus. Aleluia. É dessa forma, irmãos. Quer passar pela luta? Quando você passa por aquele processo, não reclame, glorifique. Porque você pode ter certeza que o Senhor ele vai te abençoar, irmãos. Eu não sei de qual forma, de qual maneira, mas Deus ele tem algo para você nesta noite. Eu não sei o que você está passando, irmãos. Eu não sei quais são as suas dificuldades. Mas nessa noite, receba, irmãos, que Deus ele vai te abençoar grandemente, irmãos. Pode ter certeza. Tem uma ilustração que fala assim, irmãos, que tem os crentes loucos e tem os crentes normal. Os crentes loucos é quando você fala algo sobrenatural e ele já está recebendo antes de você falar. É dessa forma, irmãos. E tem aqueles natural que você tem que explicar.
para que ele possa receber. Eu sou um crente louco, irmãos. Antes de falar uma coisa, eu já estou dando glória a Deus, porque eu quero receber a bênção, irmãos. Então é desta forma, irmãos. Quando Deus, Ele age na minha e na sua vida, quando Ele agiu na vida de José, irmãos, para que pudesse abençoar outras pessoas, Ele quer que você supere o que você está passando, para que você possa abençoar outras pessoas. As pessoas a qual estão ao seu redor, irmãos, a qual estão no seu serviço, a qual estão na sua escola, na faculdade. Eu não sei como você se porta naquele local, mas Deus, Ele quer que você faça a diferença. É desta forma, irmãos, assim como este homem. Olha só que como é maravilhoso, porque aonde ele botava as suas plantas dos seus pés, algo diferente acontecia. Você pode analisar a história dele todinha, irmãos. Aonde ele estava, sempre ele se sobressaía. Por quê? Porque Deus era com ele, irmãos. Então ele superou todas as dificuldades. Todos os processos a qual ele passou, ele sempre estava no patamar alto, porque Deus era com ele, irmãos. E o Senhor, Ele quer isso de mim e de você nesta noite. Lá no seu serviço, eu não sei o que você está passando, eu não sei se tem alguém te perseguindo, mas coloque na mão de Deus, irmãos, porque Deus, Ele tem algo melhor para você nesta vida, irmãos. É dessa forma, você vai passar por um processo, mas Deus, Ele vai te colocar num patamar alto, pode ter certeza, irmãos. Assim como o nosso irmão Robson acabou de testemunhar aqui, começou como ajudante, passou para motorista, hoje já dirige carreta. É dessa forma, irmãos, porque ele superou as dificuldades. E eu e você não somos diferentes. Basta você acreditar em você mesmo, irmãos, entregar na mão de Deus. Coloca Deus em primeiro lugar e você pode ter certeza que as coisas vão se resolver na sua vida. Às vezes é no relacionamento, às vezes é na sua vida espiritual, às vezes é na sua vida financeira. José, ele passou por tudo isso, irmãos, mas não deixou de adorar a Deus. Então eu entendo que eu e você temos que adorar a Deus em todas as nossas circunstâncias. Por isso que nós temos que glorificar a Ele cada vez mais e agradecer por o que nós estamos passando, por aquela dificuldade a qual nós estamos passando. Às vezes você fica louco com as contas a qual estão chegando na sua casa, você não sabe o que vai fazer. Às vezes o salário, às vezes nem dá para pagar, mas nem por isso você deixa de adorar a Deus. É desta forma, irmãos, a qual eu e você temos que fazermos. Quantas vezes você recebeu aquele salário e depois não tinha mais nada, no mesmo dia que já foi paga todas as contas? Fala, meu Deus, e agora? É dessa forma, irmãos. Mas o Senhor, Ele é comigo e com você, irmãos. Quando nós pegamos Deus e colocamos Ele em primeiro lugar, às vezes aquela renda a qual você recebe até sobra, irmãos, porque Deus, Ele é na sua vida, irmãos. É isso que o Senhor, Ele requer de mim e de você, irmãos. É isso que nós temos que fazer. Adorar a Ele em todas as circunstâncias, em todas as dificuldades a qual você tem passado, para que você possa superar essa dificuldade e adorar ao Senhor em qualquer momento, em qualquer situação. Assim como fez também Daniel, a qual ele passou por um processo. Foi caluniado também, irmãos. Foi jogado na cova dos leões. Se ele não fosse um homem temente a Deus, se ele não orasse 3 vezes por dia, será que você tem orado a Deus? Será que você tem feito o seu devocional todos os dias? E aquele homem, ele fazia isso, irmãos, assim como José também. Então é dessa forma, irmãos. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, quando você faz aquele devocional, quando você entende que é Deus na sua vida e supera essas dificuldades. Olha só o que aconteceu com Daniel. Foi jogado na cova dos leões injustamente também. E o rei foi lá e perguntou para ele: Daniel, está tudo ok aí? Está tudo bem? Ele falou: diante do Senhor eu sou inocentado, ninguém mexeu comigo, o leão nem abriu a boca. É desta forma, irmãos. E depois as pessoas a qual acusaram ele foram jogadas na cova dos leões, e antes dele entrar, os leões devoraram. É por isso que nós temos que adorar a Deus
sempre, irmãos, porque você vai ser exaltado na hora certa, no momento certo. Pode ter certeza disso, que Deus ele vai te exaltar quando você menos espera, irmãos. Às vezes você se pergunta o porquê você está passando por esse processo. Você se pergunta: ai Senhor, mas eu queria tanto ser assim, queria tanto fazer aquele projeto a qual eu desejava tanto. Mas não é a hora ainda, irmãos. Deus ele está te amassando para que quando chegar a hora certa, você pode adorar e glorificar a Ele e compartilhar as bênçãos a qual Ele tem feito. Assim como foi com esse homem. Ele foi amassado, ele foi ali, ó, esmuiçado ali, em todos os lugares a qual ele estava, que ele passou, ele governou, irmãos. Estava aprendendo, para quando ele chegasse naquele patamar, ele podia governar tranquilamente. Depois de ele ter casado, ter filho, ele governou aquele local, saiu, foi arrumando ali os celeiros, para que pudessem ter alimento para todo aquele país, irmãos. É desta forma. E às vezes você tem feito isso, essas dificuldades no seu dia a dia, e às vezes você não sabe o que você vai fazer. Mas quando você entende que Deus é na sua vida, quando você entende, coloca Deus em primeiro lugar e começa a se organizar, você pode ter certeza que Deus ele te abençoa, irmãos. Assim como aconteceu na vida de José. Deus ele é maravilhoso, irmãos. Por isso que eu agradeço a Deus todos os dias da minha vida, porque o Senhor ele tem protegido eu, a minha família e a igreja também, irmãos. Aos nossos pastores eu tenho que agradecer cada vez mais por a oportunidade da qual Ele tem nos dado. Por isso que nós temos que adorar e glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque é uma igreja a qual tem palavra, não é coisa, não é balela. O Senhor ele requer isso de mim e de você nessa noite, irmãos. Ele quer que você busque a Ele com sinceridade. Ele quer que você se entregue a Ele. A palavra do Senhor ele vai nos ensinar que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, quando você entende isso, que você vai adorar Ele em espírito e em verdade, você vai superar todas as suas dificuldades, irmãos, porque você vai adorar o Senhor constantemente. É desta forma, irmãos. Então, o que eu e você temos que fazer, eu vou enfatizar isto: adorar ao Senhor em qualquer circunstância, buscar a Ele em qualquer situação. Pode estar na bonança, pode estar na dificuldade, mas adore a Ele, irmãos, sempre. E você pode ter certeza, porque às vezes acontece o que, irmãos? Quando a pessoa está na bonança, ela esquece de Deus, irmãos, nem vai mais para a igreja. Infelizmente é dessa forma. Graças a Deus aqui não tem isso, mas infelizmente é dessa forma que acontece. Quando ela está passando por uma dificuldade, ela vai atrás do pastor, ela vai atrás do obreiro, ela vai atrás da igreja, porque a igreja vai conseguir suprir a sua necessidade. Mas quando ela está na bonança, ela esquece. E não é o pastor, não é o obreiro, não é a igreja, é Deus, irmãos. Então eles têm que entender isso, que você vem para a igreja para adorar a Deus porque é necessário, porque eu e você somos a igreja, mas é necessário que nós estejamos em um grupo para adorar e glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, igreja? Irmãos, só até aqui, mas diante disso eu vou fazer uma oração e eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu não sei quem está afastado, eu não sei se você já é evangélico, se você já aceitou Jesus, mas o Senhor está dando esta oportunidade para você nessa noite, para que você possa se entregar verdadeiramente na presença do Senhor, para que você possa se entregar aos pés dele, e o Senhor ele vai fazer morada na sua vida.
A palavra do Senhor vai nos ensinar que Ele está à porta e bate. Então basta você abrir, irmãos. Basta você se entregar. E o Senhor, Ele requer isso de mim e de você nesta noite, todos os dias, irmãos, da nossa vida. Se entregar cada vez mais para Ele. Deixar o velho homem e agradecer ao Senhor cada vez mais. Então você, a qual quer se reconciliar, você a qual quer aceitar ao Senhor nessa noite, pode vir aqui na frente que nós vamos estar orando pela sua vida.